Matéria do GE, do dia 3 de dezembro de 2022. Santos projeta aumento em premiações, com ao menos vice do Paulista e sexto lugar no Brasileirão. Pois bem, no meio da matéria tem o seguinte trecho. Caso a previsão se confirme, o clube da Vila Belmiro receberá algo em torno de 57 milhões de reais, valores pagos por CBF, como em boa FPF, em premiações. Vice-campeão do Paulistão, a projeção orçamentária do Santos. Sexto lugar no Brasileiro, a projeção orçamentária do Santos. Quartas de final da Sul-Americana, a projeção orçamentária do Santos. E quartas de final da Copa do Brasil, a projeção orçamentária do Santos. A cara de pau e o despreparo se uniram nessa projeção sem cabimento para que o Santos, mais uma vez, não só não alcançasse esses objetivos, como fosse eliminado pela segunda vez no ano já, com requintes de crueldade. Porque o seu torcedor, eu, você que me assiste, outros tantos, sofremos, apanhamos, passamos vergonha atrás de vergonha, graças a esta diretoria e graças a este elenco. E elenco, eu digo, do último reserva ao líder da comissão técnica. O Santos, obviamente, dessas 4 projeções orçamentárias, já não cumpriu 2. Está à beira de uma terceira na Sula, mas ok, ainda não cumpriu. Ainda não foi eliminado. Eu ainda vou segurar. Mas o fato é que a cara de pau de projetar o Santos vice-campeão do Paulista apenas aumenta a vergonha, que é um time, pelo terceiro ano consecutivo, não se classificar na primeira fase. A projeção orçamentária de quartas de final da Copa do Brasil apenas aumenta a vergonha de que nesta quarta-feira o Santos foi eliminado nas oitavas. Pelo segundo ano consecutivo, com certeza, minha cabeça já até apagou o ano anterior, mas ano passado para o Corinthians e agora para o Bahia, um empate 1-1 na Fonte Nova, com uma derrota nos pênaltis por 4-3. O Santos normalizou a mediocridade desde 2020. Estou falando só dessa diretoria, que é quem cuida do Santos atualmente. 2021, perdão. O Santos simplesmente aceita passar vergonha. E o pior, dá motivos para passar vergonha. Porque às vezes você passa vergonha sem querer. Você escorrega na rua, toma um tombo, não se machuca, o pessoal pode dar risada. Você comete uma gafe falando alto numa sala de aula, por exemplo, todo mundo ouve, aquele momento de silêncio às chaves. São momentos que não machucam ninguém, mas você passa vergonha, não é planejado. O Santos dá motivo. O Santos fala, ó, pega isso aqui, guarda, que eu vou passar vergonha para você lembrar disso. Então, quando o Santos orça ser vice do Paulista e ficar na primeira fase, a vergonha aumenta. Quando o Santos orça ir para as quartas de final da Copa do Brasil e não consegue chegar lá, a vergonha aumenta. Na última coletiva que Andrés Rueda deu, eu até fui recuperando aspas dele sobre diversas situações, e ele falou que não se arrependia dessas aspas. O Santos, além de tudo, também não se arrepende dos erros que comete. O Santos inventa justificativas ou distorce a realidade para fugir da vergonha que continua passando. E como distorce a realidade? Nessa coletiva, está no YouTube da Santos TV, é só olhar. Nas 2 perguntas anteriores, as minhas, porque eu fiz mais de uma, o Murilo e mais alguém, que mil desculpas, eu esqueci quem foi, perguntaram sobre rebaixamento, sobre o Santos ter brigado contra o rebaixamento em algumas ocasiões nos últimos anos, paulistas, brasileiro. E o senhor presidente do Santos, Andrés Rueda, falou que não. O Santos terminou em 10º em 2021, então não tinha brigado contra o rebaixamento. Quando escapou do rebaixamento com uma vitória milagrosa fora de casa. O Santos distorce a realidade para fingir que não está passando vergonha. Mas eu não distorço, eu trago aqui o fato, eu trago aqui o orçamento, está no GE. Não estou inventando números, nem entendo de números, vocês sabem que eu não entendo de números. O Santos passa vergonha dando motivo para passar vergonha e depois nega. Não, não, jamais. Brigou contra o rebaixamento, minha gestão, meu time. Não, que isso? Não, a tabela tá 10º. Nos últimos 2 anos e meio, o Santos escapou do rebaixamento com um milagre contra o Flamengo. Com uma vitória contra o São Bento no confronto direto. O Santos fez um jogo de confronto direto contra o São Bento. Eu não deixo esquecer, não.
Eu não tenho memória curta, pelo menos não para isso. Depois teve de ganhar do Água Santa, em que muitos torcedores do Santos passaram os piores 30 segundos a 1 minuto da vida, quando o Água Santa abriu o placar na Vila. O Água Santa abriu o placar na Vila. E se a Ponte ganhasse lá o jogo dela, o Santos cairia nesses segundos. O Santos empata e depois vira o jogo. Nos últimos 2 anos e meio, o Santos constantemente é eliminado de maneira vergonhosa em diversas competições. Só lembrar do 4-0 no Corinthians, esses 2 jogos que eu acabei de citar, o 3-0 pro Ituano nessa temporada no Paulista, né? Os pênaltis contra o Táchira. É capaz do Santos ter mais vergonhas, hein, do que classificações nessa gestão. Porque no Paulista nunca passou de fase. O Brasileiro é uma fase só. Na Copa do Brasil, sei lá, eliminou o Salgueiro e o Cianorte e sei lá mais quem. É capaz, se pegar matematicamente, o Santos ter mais vergonha. Eu não tô falando nem eliminações, tô falando vergonhas, que você olha e fala, meu Deus do céu, do que classificações. Né? Porque ganhar do Iguatu, eu também ganho. Se você botar o pessoal da pelada de segunda lá, é capaz de ganhar. Com todo respeito ao Iguatu, desculpa. Mas a gente talvez não passe essa vergonha. O Santos passa. O Santos faz questão. Vamos perder nos pênaltis pro Táchira, tirando um suposto cobrador de pênaltis, que o Lucas Pires ainda era um suposto jogador à época, né? Hoje nem isso é mais. Pra botar o Goulart. Porque a gente paga 500 pau pro Goulart por mês, pô. Vamos botar o Goulart. Perde o pênalti, eliminado. Mas eu vou falar mais sobre isso em instantes. A lista é longa. O vídeo vai ser longo. Vocês já viram o tempo aí? Vai ser longo. Vê quem quer. Com todo respeito eu digo, porque eu entendo se você não quiser hoje. Saindo um pouco dessa questão, vamos para... Ah, não vou sair não. Eu esqueci de uma coisa. Lucas Mussetti, setorista do Santos no UOL, publicou assim que acabou o jogo o seguinte em seu Twitter. A gestão do presidente Andrés Rueda projetar, ele fala do orçamento e tal. E o Santos mal sabe como vai pagar os salários no próximo 5º dia útil, ou seja, os salários de junho, sem a premiação da Copa do Brasil. O Santos não tem dinheiro para pagar o salário do mês que vem, segundo o Mussetti. Eu vou deduzir que é uma apuração, porque ele não costuma brincar com essas coisas. Ah, não tem, hein? Mas tem. Não, eu entendo como uma apuração. Ou seja, volto a bater a aposta que faço, que o Marcos Leonardo não pisa mais no Santos, porque eles vão arranjar uma venda por qualquer troco de bala. Com todos os times sabendo que o Santos precisa de troco de bala, então vai sair por micharia. Como fizeram com o Kaique ano passado. Pois bem, depois eu volto no drama. Eu vou continuar um outro drama agora, porque o vídeo inteiro é só drama. Estou na página de internet, cujo link é o seguinte, cbf.com.br/a-cbf/análise/do-var. O Santos jogou contra o Bahia há 2 semanas, se eu não estou enganado. Que sejam 3, mas acho que são 2. E o 0-0 na Vila, eu digo, pela ida. Eu não estou falando que o Santos não deveria ter se classificado mesmo assim. Eu estou apontando uma questão e vocês vão entender. Naquele jogo, o Santos teve um gol anulado no VAR por um suposto impedimento do Lucas Pires. Uma linha que passou aqui, assim, sabe Deus onde passou. Esse VAR nunca foi divulgado. Até onde eu sei, se eu estiver enganado, eu gostaria que vocês me informassem, porque já se passam 2 semanas e ninguém falou isso em nenhum lugar, eu pelo menos não vi. A CBF divulga áudio de impedimento também. Eu já fiz vídeo aqui de áudio de impedimento contra o Inter, por exemplo, outros jogos, e eu entro nessa página que eu acabei de ler, tem aqui análise do VAR Flamengo e Cruzeiro, análise do VAR Botafogo e América, análise do VAR São Paulo e Goiás, análise do VAR um monte de jogo da Série B também, mas não tem Santos e Bahia. Se a CBF não divulga esse tipo de áudio, corta essa parte do vídeo. Mas até onde eu sei, divulga e não divulgou. Estou cobrando a CBF, 2 vou cobrar o Santos, que é o que eu posso fazer aqui. O Santos não vai se posicionar sobre isso. O Santos não soltou uma nota oficial, o Santos não cobrou a CBF, o Santos não falou, sei lá, não, na verdade mostraram o vídeo /áudio pra gente e estava impedido mesmo. Fala alguma coisa, aparece, justifica, cobre, faça algo. Sabe aquele meme que você tá com uma vareta? Vai, se mexe, faz alguma coisa. Tem um monte de trabalhador capacitado dentro do Santos, na assessoria, na comunicação, para soltar uma nota de 2 linhas. Não, nos avisaram, estava impedido. Tivemos acesso, estava impedido. Não nos avisaram, cadê o vídeo? Não nos avisaram, cadê o áudio? Tem gente muito capaz lá. Se tem um setor nesse clube que funciona, é a comunicação. Talvez seja o único, porque do resto, goalball, que eu gosto muito do goalball é legal. De resto, nada funciona. Tô generalizando. Tem gente capaz lá. Então, eu, dentro da minha
posição aqui exige um posicionamento sobre a ausência de divulgação do VAR do jogo de ida. Mas o Santos parece não ligar. Ok, vamos para o terceiro tópico. No dia... Não tem a data no lance, tem a data no lance. 5 de outubro de 2022, o Lance publicou a seguinte matéria, no Diário do Peixe /Lance. Rueda fala sobre renovação de Camacho, abre aspas. Não é um Beckenbauer, mas salário é baixo, fecha aspas. Camacho não é Beckenbauer, eu sei, eu tenho olhos, eu ainda enxergo. Minha miopia, hipermetropia, o cacete A4 ainda me permitem enxergar de alguma maneira. Eu sei que o Camacho não é o Beckenbauer. Não estou culpando o Camacho, perdeu o pênalti, ele é o culpado. Não. Mas quando você tem jogador ruim no elenco, uma hora ele vai entrar. E uma hora que ele entrar, ele vai cometer um erro crasso, capital, que vai te estragar a vida. Entre outros jogadores, a gente vai falar, não estou poupando o Rodrigo Fernandes não, calma que vai chegar nele. O vídeo é longo. O Camacho estava em campo, quando não deveria. Quando o time estava perdendo, a troca foi de um volante por outro. Esse volante participou de um lance no jogo, um pênalti, que ele perdeu. Show. A aspa mais completa. O jogador que todos os técnicos que passaram sempre deram uma resposta positiva ao seu desempenho. Todos os técnicos que inclusive já foram demitidos. Não é nenhum Beckenbauer, mas é um jogador que não compromete. Comprometeu hoje, olha só que loucura. Faz o que o técnico pede. O que o técnico pede então? Você confia no que o Lisca pede, show. É de elenco. Tem que mandar embora o elenco inteiro. A gente detesta esse elenco é ridículo. É um jogador de elenco, manda embora. Super bem de vestiário. Tem que trancar esse vestiário e não deixar ninguém sair lá. Porque parece que estão exigindo até bicho agora, né? Que bicho? Bicho de eliminação? É um jogador que renovamos mantendo salário e condições, sem pagar luvas. Pô, que aplauso por isso? Se saísse, teria que ser contratado alguém. Lembrando que foi, porque contrataram o Alisson do mesmo jeito. É um salário baixo que ele não nos ouça. Eu gostaria muito que ele tivesse ouvido e tinha ido embora. Porém, aparentemente ele não ouviu, estava em campo hoje e perdeu um pênalti. Quando você renova com Naba, a Naba compromete o seu futuro. Você paga um salário baixo para o Camacho e hoje, também por ele ter perdido um pênalti, você jogou 4 milhões e sei lá quantos trocados de reais fora. Com todo respeito ao Bahia, deu pro Bahia. Próximo tópico, vamos lá. Matéria do dia 6 de dezembro de 2022. Santos valoriza Rodrigo Fernandes e fecha novo contrato até 2025. Tá, aí eu não estou contestando, tinha que ter comprado mesmo. O ponto é que essa matéria e outras matérias trazem a informação, e depois eu apurei com mais detalhes, que Rodrigo Fernandes gostaria de ter ido ao Peñarol e, já que não teve o seu pedido atendido e teve o contrato, porque era automático, né, renovado com o Santos fez, utilizou a opção de compra, tem jogado esse futebolzinho ridículo aí. Rodrigo Fernandes hoje pisou numa bola em cima da linha, saiu de campo e falou, opa, é nossa. O Bahia, que não é bom nem nada, pegou a bola, fez a jogada e anotou um gol. Rodrigo Fernandes simplesmente abandonou uma jogada de futebol na era do VAR. Ele abandonou uma jogada. Lembrando que o VAR olha a lateral. O VAR, inclusive, olhou hoje para ver se a bola tinha saído, tá? Vamos deixar isso claro. E não saiu. Ele abandonou na era do VAR uma jogada. Em uma partida, claro, que ele tomou o cartão amarelo, porque é o Rodrigo Fernandes. E teve a cara de pau de ficar pedindo saída de bola. O Santos tem um contrato até 2025 com um jogador que abandonou o lance em que sai o gol de sua eliminação. Entendo que, claro, foi para os pênaltis, mas enfim. Na última segunda-feira, eu publiquei o seguinte vídeo. Vou até abrir aqui o nome para não me enganar do nome. Porque de repente eu adultero a minha própria informação, fica complicado. Aqui, pronto. O vídeo se chama, na última segunda-feira, hein? Estou gravando isso na quarta. Porque Lucas Lima e Rodrigo, no caso o Fernandes, me irritaram. É um vídeo de análise tática da partida contra o... Quem que são os perdão? O Bragantino. Eu deixo claro no início do vídeo que Rodrigo Fernandes e Lucas Lima me irritaram, não porque eles foram os piores em campo, apesar de meio que terem sido, mas sim porque eles dois têm responsabilidades pelos contratos longos, pelo suposto talento, pela liderança de grupo, pela idade, maior do que jogadores como, sei lá, o Patati, coitado, que foi jogado numa fogueira hoje e bateu muito meu pênalti, parabéns. Diferentemente de Mezenga e seus 90 anos de carreira, os gols na Turquia do Mezenga, ele fez gol hoje, tudo bem. E o nosso querido Camacho.
esse vídeo de Lucas Lima e Rodrigo me irritando não é coincidência. Eu não escolhi uma data em que, hoje eles foram mal, então eu vou descer a lenha por hoje. Não! É porque faz tempo. Faz tempo que o Rodrigo tá mal. Aí eu fiz esse vídeo. Continua valendo. Uma porcaria hoje. Abandonou um lance. Abandonou! Próximo tópico. Eu falei do Rodrigo, o vídeo do Lucas Lima e Rodrigo, então agora do Lucas Lima. No dia 1º de maio deste ano, ou seja, há 30 dias, o Santos publicou a renovação de contrato de Lucas Lima. Era uma renovação esperada, todos os sites haviam apurado que a renovação seria até dezembro deste ano. Eis que, de surpresa, o Santos anuncia que a renovação, na verdade, é até abril de 2025. Tem mais 2 anos de Lucas Lima. Um jogador que ninguém queria, nenhum time de Série A procurou. O Santos deu um contrato de produtividade, que é uma das maiores mentiras que existem no mundo do futebol. Existem várias, né? Para o Lucas Lima, depois de descansado, porque viajar para o Chile é muito longe. Viajar para o Chile ele não vai. Não jogar nada contra o Bragantino e não jogar nada contra o Bahia. O lance que todo mundo vai esquecer, mas aos 5 minutos de jogo, mais ou menos. Eu gravei a partida, posso até mostrar depois. Tem um contra-ataque pro Santos, é um time que joga recuado e vai no contra-ataque. E o Lucas Lima vai com aquele pique, né? O Lucas Lima não sabe correr, mas ele vai. Foi naquele parou, vai inverter a bola. No campo de ataque, ele inverte pro campo de defesa, onde não tem ninguém, a bola sai pro lateral, bola do Bahia. A hipocrisia de muita gente que reclama, principalmente dos meninos da base, e todos os meninos, não chega no Lucas Lima. Eu não entendo por quê. Porque ele deu assistência contra a Portuguesa, contra o Ceilândia, o Iguatu. Porra, Iguatu. Coitado do Iguatu, tá apanhando nesse vídeo mais do que o Santos hoje. Vasco, zona de abaixamento. Bahia, não mais, né? Mas é o herói. Lucas Lima é o herói. A gente não pode falar do Lucas. Tá jogando nada. Ninguém queria. Não tinha que tá aqui. Não tinha. Contra o Ituano, o primeiro grande jogo da temporada, fez nada. Hoje, nada. Nada. Nada e nada. Sabe o que? Nada. Zero. Lucas Lima. Só perde bola e erra passe. Horroroso. 2 anos de contrato. Tá tranquilo. 2 anos de contrato. O jogo foi às 7, né? Às 6 horas da tarde/noite desta quarta-feira, saiu nas redes sociais do Santos a escalação. Os 11 titulares, vocês sabem, mas saiu o banco. Vamos ler o banco aqui. Goleiro, João Lucas. Eu ia falar do goleiro, mas deixa pra lá. O João Paulo ficou vivo hoje, coitado do João. Goleiro, João Lucas, Natan, Luiz Felipe, Maicon, Alisson, Camacho, Daniel Ruiz, Lucas Barbosa, Patati, Ângelo e Mezenga. Esse foi o banco do Santos hoje. Quando eu falo, e é uma tecla que eu bato sempre, mas é uma batalha perdida, que tem que contratar, sim, peças para ser reserva, é porque você precisa de elenco. Um time não ganha nada com 11 jogadores. Com esse 11 do Santos é que não vai ganhar nada mesmo. Mas toda vez fala, tem que contratar um cara para... Cara, tem que contratar um zagueiro para ser reserva, um goleiro para ser reserva, um lateral para ser reserva. Porque você olha para a direita, os 2 laterais direitos do elenco são reservas. Tanto o João Lucas quanto o Natan. O titular é um suposto lateral esquerdo, que coitado do Inocente, não tem nada a ver com os problemas, mas que vira direito porque não tem outro. Hoje o Santos não tem lateral esquerdo no banco, porque o Felipe machucou e o Lucas Pires não é isso aí, né? O jogador. Aí você tem na volância o Camacho e o Alisson. Aí o outro que não foi é o Balieiro. O Sandri, gente, pelo amor de Deus, uma benzedeira pra esse menino. Na meia tem um, que é o Daniel Ruiz, que o técnico só escala de ponta. Então não tinha. O Lucas Barbosa, que a gente não sabe bem qual é a posição. Eu ainda não sei qual é a posição do Lucas Barbosa. E o ataque, 2 moleques que não chegaram aos 20 anos ainda, e um atacante cujo melhor futebol na história foi na 2ª divisão na Turquia e foi contratado porque o presidente do Santos fez amizade com o presidente do Água Santa. Durante o jogo, eu vejo as redes sociais, o grupo dos membros do Ouvinte Santos, e o pessoal fica, mas tem que trocar o Odair. Realmente demorou para trocar. Substituições demoraram a surgir.
Mas eu vou ser bem honesto. Se eu olho pro banco e meu banco é isso aqui, eu falo, talvez eu não vá mexer, porque não tem quem colocar. A bateria do celular ainda vai acabar, para piorar aqui a minha situação de desespero. Enfim, o Santos não tem elenco. Outro tópico, o senhor Lucas Pires, de contrato renovado ano passado e desde esse dia desaprendeu a jogar bola. Aos 11 minutos do primeiro tempo, ele tenta dar uma canetinha num jogador do Bahia. O Bahia tem um contra-ataque e tem um lance perigoso. Não fez nada o jogo inteiro, volta trotando e aos 33 minutos apareceu de novo. Com mais um erro, o Ângelo dá uma bola perfeita pro Lucas Pires. Essa bola ninguém lembra do Ângelo, mas enfim. Dá uma bola perfeita pro Lucas Pires que na beira da pequena área fura. Lucas Pires foi quem mais perdeu bolas hoje pelo time do Santos, com 23 perdas de posse. Cara, em 90 minutos você perder por 23 vezes a bola. Eu não vou nem fazer essa matemática porque eu sou ruim, mas ó. Incrível. Mais um tópico. O Santos fez um gol nos últimos 5 jogos, que foi o gol do Mezenga. O Santos vem de 4 jogos sem fazer gol. O Santos hoje só chutou uma bola na direção do gol. Foi o gol do Mezenga, todos os outros chutes foram para fora. E o Santos, insisto, é o time com menos chutes no Campeonato Brasileiro. Eu sei que a gente falou de Copa do Brasil hoje, mas é simbólico que o time com menos chutes no Brasileiro vá para um jogo de Copa do Brasil e também não consiga chutar. Odair Hellmann não sabe escalar o Lucas Lima, que é um meia, e ele coloca para jogar ao lado do David. Não sabe escalar o Ruiz, que é meia, e ele coloca de ponta. Assim que o Santos toma o gol, ele coloca o Ângelo, que já é amado por parte da torcida, realmente, para salvar. Então, moleque, você virou banco, vai lá, salva aí. Fez isso com o Patati, que tem 10 minutos de profissional, vai, salva aí. E de novo, o Patati bateu o pênalti muito bem. O Odair tem umas coisas que eu não consigo compreender. É o segundo jogo seguido, no mínimo, em que eu não vejo tático. O Santos hoje foi um catado em campo novamente. E por fim, o último tópico é a perspectiva. Não há. Não há. A única perspectiva do santista é ser triste, é ser uma pessoa abalada, é viver angustiado. O Santos hoje não te dá nenhuma perspectiva de felicidade. Eu vejo futebol para ser feliz e não para ter vontade de pular da sacada todo jogo. O Santos hoje só nos causa o pior dos sentimentos.